Pronto, entrou. Nosso convidado. Fala, Marilson. Opa, tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, cara? Tudo jóia. Tive um pouco de dificuldade aqui para entrar na live, mas consegui, finalmente. Acelerou o ritmo no final, né? É verdade. Né? Você tá em Campos, né? Estou em Campos do Jordão, hein? Aqui Legal. Vamos lá. Opa. Peraí. Marilson? Oi. Deu uma travadinha, repete aí. Você tá em Campos, né? Isso, estou em Campos do Jordão, né? Passando uns dias aqui. Estou com uma conexão um pouco lenta aqui, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo sim, certo. vai dar. Para você sempre deu certo, né? Na maioria das vezes, então vai dar também. Espero. Se der certo como deu na minha carreira, vai dar certo. Vai dar certo, sim. Cara, em primeiro lugar, eu queria, em nome de todo mundo, assim, toda a equipe, corredores amadores, treinadores, né, que entraram aqui para acompanhar a live, tá cheio de treinador aí, tá atletas amadores de várias equipes, atletas da Run Fun, lógico, que vem acompanhando direto a gente. Em nome de todo mundo, eu queria agradecer a você pela oportunidade de poder bater um papo contigo, né? Eu sei que a vida de todos nós aí, de vocês também não é corrida, né? Tem as suas atribuições, filho pequeno, né? Esposa, tudo. E agradecer mesmo esse momento que a gente vai poder bater um papo, porque eu fico muito feliz de poder mostrar um pouco para todo mundo quem você é, o que você fez pelo atletismo brasileiro, as suas conquistas e também como é que o corredor profissional pensa, né? Como é que o corredor de elite pensa, porque muitas vezes o amador acha que o corredor de elite não tem às vezes as coisas que ele, né? E vocês a gente estava conversando isso antes, é todo mundo normal, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar participando dessa live. É muito bom falar daquilo que a gente gosta também, né, Marcelo? A gente conviveu com isso a vida toda, é sempre um assunto muito agradável para a gente, né? Muito legal falar. E ajudar as pessoas também, ao mesmo tempo, também a gente tem as informações, né? A gente ganha conhecimento com isso também, né? Então é muito legal participar. Legal, cara. Obrigado mesmo. Vamos começando, porque eu sei que quando o papo é bom, 1 hora aqui que o Instagram libera, fica até pouco, né? Primeiro, tem gente aí que estou vendo entrando do Brasil todo, Apucarana, pessoal de Maringá, né? Todo mundo acompanhando aí. Primeiro, queria falar o seguinte, Marilson, você está hoje com quantos anos? Hoje eu estou com 42 anos, Marcelo. E você... anos bem vividos, viu? Para mim, você continua com a mesma cara de quando eu te conheci lá no início dos anos 2000. Nem tanto. A idade passa para todo mundo. E me fala uma coisa, você nasceu em Brasília, né? Isso, eu nasci em Brasília, sou natural de Brasília. Meus pais são candandos, né? Como são chamados os trabalhadores que vieram de outros estados lá para trabalhar em Brasília. Para montar Brasília, né? Isso, para fazer parte da construção de Brasília. Mas eu sou filho de pernambucano e paraibana, mas nasci em Brasília. Poxa, que legal, cara. Que bacana. E me conta uma coisa, você começou com 12 anos, é isso? A dar suas corridas? É isso mesmo. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 12 anos de idade, mas eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, antes dos 12 anos, antes de conhecer a corrida, eu sempre fui um menino muito ativo, né? Aliás, eu acho que todos que nasciam naquela época eram bem ativos, né? Eram mais ativos, né? As brincadeiras na rua, e eu que morava no bairro da periferia de Brasília, então a minha vida foi muito ativa. Né? Então eu jogava futebol o dia todo, eu gostava de jogar vôlei, gostava de brincar na rua. Então, eu ia para as aulas de educação física, que era em outro horário da escola. Eu ia correndo também, né? Então, eu era bem ativo. Eu era daquele menino que, quando chegava em casa para dormir, era para dormir mesmo. Se eu sabia, né? Só acordava no outro dia de tão cansado que estava. Então, todo dia era assim. Eu era bem ativo mesmo, né? E aí, aos 12 anos, eu conheci a corrida. Né? Você chegou a jogar bola antes, Marilson? Joguei, mas eu joguei em time de bairros mesmo, né? Locais lá. Eu gostava de jogar futebol com o pessoal, mas sem nada profissional, é mais amador mesmo, né? Então eu jogava com o pessoal da rua, a gente montava um time, jogava com o pessoal de outros bairros, né, também, mas eu sempre gostava de fazer esporte, de estar se movimentando, né? Na verdade é essa.
Pô, legal. Até tem uma pessoa aí, pessoal que está entrando aí, muito bem-vindo, tá? A gente começou agora um bate-papo com o Marilson, nosso convidado aí, todo mundo muito orgulhoso. Teve uma turma de Mongaguá que pediu para mandar um abraço para Mongaguá. Então, Legal, um abraço aí para a turma de Mongaguá. é isso aí. Já correu lá, não? Em Mongaguá, não? Já teve prova lá? Não, Mongaguá Não. não. As Mas provas que corri... Praia Grande já, né? Naquela meia lá, né? Já chegou a correr a meia da Praia Não, Grande, Praia não? Grande também eu não Não? cheguei a correr, né? Ah, A única tá. competição que eu corri lá na Baixada foi a Tribuna de Santos A mesmo. Tribuna de Santos, né? É, legal. Então, você estava contando. E aí, quem te levou lá para a corrida? Para Então, começar a aí, treinar? com 12 anos, na verdade, meu irmão começou primeiro do que eu. Né? O meu irmão Marcos, lá em Brasília, ele conheceu um grupo de corredores que foi formado no bairro mesmo onde a gente morava. E aí eu conheci esse grupo de corredores através dele. Né? No começo ele ficou meio receioso, né? Falou, não vou levar porque você não vai aguentar correr. E naquela época eles faziam aqueles treinos longos lá pelos cerrados de Brasília, né? Então ele ficou meio com receio que eu não pudesse suportar e ficar para trás e me perder, né? Afinal de contas eu tinha só 12 anos, eu era uma criança, então ele tinha essa preocupação. E aí, um certo dia, de tanto, né, eu pedi, a minha mãe insistir para que ele me levasse, ele me levou, né, para esse grupo. Eu conheci esse grupo de corredores, que era orientado pelo Albenes Francisco também, que foi o meu primeiro treinador, né? E aí, para surpresa de todos, eu fui, voltei tranquilo, cheguei primeiro do que todo mundo lá. Do que Naquela todo época, mundo? cheguei primeiro do que todo mundo. Todo treino era uma Cara, competição lá, né? Então, imagino. assim, eu cheguei tranquilo, fiz o percurso todo sossegado, né? Bem tranquilo mesmo. Depois daquele dia, não, você vai ter que vir treinar aqui. O pessoal começou a me chamar. E aí eu comecei a treinar nesse grupo. Daí em diante eu comecei a frequentar o grupo, né? Me fala uma coisa, você lembra qual que foi a distância desse primeiro treino teu? Olha, Não Marcelo, eu lembro, não né? lembro. Não lembro. Mas eram percursos longos, não eram percursos, trajetos pequenos, não, né? Mais de 10. Mais de 10 com certeza, Com né? certeza. Com Imagina, certeza. 12 anos, Com primeiro, 12 primeiro anos treino. fazer, pois é, não, eram as coisas que hoje, Que eu- tendo um pouquinho mais de conhecimento, eu não teria É, feito, né? é, Mas, é, mas naquela época a gente não tinha, então exato. a gente fazia o que dava na telha mesmo, né? Exato. Isso é um ponto muito legal que você comentou, né? Porque é bem isso mesmo, né? O pessoal sabe, né? Eu fui atleta de um outro esporte, né? Na época da natação. E é a mesma coisa. O pessoal tacava o treino mesmo, sem muito conhecimento. Ah, não tinha. É, então era uma época onde todo mundo treinava muita quilometragem, né? Não tinha essa de. Não tinha. E, na verdade, assim, a gente não tinha, por exemplo, o que a gente tem hoje, né? Essa enxurrada de informações, né? Na internet, nem esse tanto de profissionais que a gente tem hoje, né? Então, antigamente, os treinos que a gente fazia, eles eram baseados em informações que a gente tinha tiradas de conversas com outros corredores, alguém lá do nosso grupo que vinha correr a São Silvestre em Brasília, aí conversava, fulano faz isso no treino, faz aquilo, faz outro, né? E aí a gente acabava copiando lá, né? Então, na verdade, era uma cópia, mais ou menos isso que a gente fazia. Ah, que legal. E me conta uma coisa, com que idade você correu a tua primeira maratona? Eu sei que a gente pode voltar depois para outros assuntos, mas é uma curiosidade. Que idade foi a tua primeira maratona? Então, a minha maratona eu comecei a correr com 27 anos. Né? Sete. Eu já tinha uma boa bagagem já. Já tinha feito provas de 5 mil, provas de 10 mil, de 15 quilômetros, meia maratona, já tinha feito bastante. Né? Então, com 27 anos, a gente achou, né, quando eu falo a gente, eu e o meu técnico, né, o Adalto Domingos, a gente achou melhor já estar estreando em maratona, que antigamente se estreava mais ou menos com essa idade, né, Marcelo? Hoje as coisas mudaram um pouco mais. A gente vê É, corredores cada vez mais novos estreando em é, maratona, principalmente corredores africanos. Né? Mas no Brasil e na Europa, em geral, tinha esse conceito, né, de que o atleta, para estar preparado e para suportar um treino de maratona e a própria prova, ele teria que carregar um pouco mais de bagagem. Né? Normalmente é isso que se faz. Né? é. Na minha opinião, é isso. Esse é o meio correto de se ver, né, de se Olha, pensar. Mas nem todos Marilson, fazem isso, né? não faz. Mas, Marilson, isso é que eu acho maravilhoso da gente poder conversar
corredores como você, assim, né? Porque nós treinadores lá na Run Fun, né, a turma de treinadores que está na ponta, ralando lá direto, a gente procura sempre comentar sobre isso, né? Muitas vezes a gente pode parecer para o atleta que a gente está falando que não tem condições de correr a maratona. E não é nada disso, né? É que a gente se acha e concorda, que nem você comentou, que o ideal para correr a maratona é ter um tempo de base legal antes. Né? Você começou com 12 anos e foi correr com 27. Você falou dos quenianos que estão começando com 22, né? A correr Mais com ou menos. 22. Mas esses Tem... mesmos quenianos também devem começar a treinar com 12, 14, 15 anos, não é? É verdade isso. Né? Então, assim, eles têm bem ou mal 7 anos. Né? E muitas vezes os amadores com aquela loucura, vontade de querer já sentir o gostinho, já com 1 ano já quer partir para a maratona, né? Então, acho que é importante esse teu comentário, né? Para mostrar que, pô, uma base para uma maratona é algo que deve ser construído com bastante tempo, não é verdade? Não, é verdade. Eu acho que as pessoas que querem fazer uma maratona, elas têm que ter essa consciência, né, Mário Sérgio? Assim, é uma distância dura, né? Quem treina para maratona sabe o quanto que é duro treinar para maratona, né? E aí, independente se é amador, se é atleta de elite, se é profissional ou não, é uma distância. Você tem que ter um tempo, né, para se dedicar, né? Você tem que ter realmente uma programação para isso, uma periodização legal para poder fazer. Mas uma outra coisa que eu queria comentar em cima disso é o seguinte: muitas vezes eu já lidei com situações desse tipo, que alguns atletas vão estrear em maratona, né, e acaba não dando certo por algum motivo ou outro, né, e acaba meio que se frustrando, né, na primeira tentativa, né. E acontece muito isso, né. E aí acha que o treinador está errado, que o treino está errado, ou isso, ou aquilo, outro. Mas é típico de maratona. Maratona é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer, gente. A gente vai falar, com certeza a gente vai poder falar bastante sobre isso dentro do bate-papo de hoje, porque é uma das coisas mais importantes que eu vejo, até lendo a tua biografia, né, um pouco vendo os resultados na conversa contigo, dá para perceber, a gente vai poder abordar bastante esse assunto. Pessoal, só lembrando o seguinte: quem quiser fazer pergunta, pode fazer aqui no quadradinho que tem a interrogação, tá? Que eu deixo o final para a gente responder essas perguntas, tá bom? O pessoal está pedindo para eu desativar um pouco os comentários. Eu vou desativar um pouco os comentários, tá? Então, pronto. Agora, façam as perguntas diretamente usando a caixinha ali e pode perguntar, tá legal? Bem, me conta uma coisa, falando em maratona ainda, que é um ponto também que eu acho que todo amador tem muita curiosidade a respeito disso, né? Quantas maratonas você correu já, Marilson, na tua carreira? Olha, eu corri em volta de 22 maratonas, né? Assim, no total, corri bastante. 22 é um bom número, né? Não, é um bom número, eu corri bastante. Né? Se for contar os quilômetros de treinamento e as maratonas aí, dá para dar algumas voltinhas aí ao mundo aí. Sem dúvida nenhuma. E me fala uma coisa, agora, o máximo de maratonas que você já correu num ano? O máximo que eu corri foi 2 maratonas por ano. A gente achava que era o ideal, né? E, assim, cada maratona, toda vez que você treina para uma maratona, né, faz todo o treinamento e termina a maratona, ela tem uma série de fatos para que você possa se recuperar, né? Nenhum é igual ao outro. Então, às vezes, você termina uma mais desgastada, outra menos desgastada. Muitas vezes o treinamento foi mais desgastante. Então, o tempo de recuperação de uma maratona para outra, ela varia muito, né, entre provas e varia muito de indivíduo para indivíduo, né? Então, eu sempre tive uma boa recuperação, né? Mas mesmo assim, a gente achava muito fazer mais que 2 maratonas. 2 maratonas era o ideal, até para ter esse tempo, né, de preparo, né, ideal para a prova, né, para chegar mesmo bem para tentar fazer uma boa performance e para ter um tempo maior de recuperação, né, para tentar aí recuperar, até mesmo porque eu fazia outras provas também, né? Então eu tinha que estar me recuperando. E eu acho assim, o que é legal quando a gente vai correr uma maratona, é realmente visar a prova que a gente quer, não ficar correndo 1, 2, 3 maratonas por ano, porque você tem que ter objetivos.
né? Então, meu objetivo era o quê? Era chegar entre os 3 primeiros, era ganhar a prova, era melhorar a minha marca pessoal. Então, você tem que ter um objetivo para poder seguir, para poder ir em busca dele, né? Para poder fazer uma boa preparação e não ficar tentando toda hora, né? Porque isso você não vai conseguir. Né? Você vê, então você comentou, você fez 2 comentários que eu acho muito legal, né? Que todos nós aqui, treinadores, achamos muito bacana para passar para os amadores, né? Um foi o tempo que você treinou, né? Abraço, Kleber, professor Kleber, abraço. O tempo que você treinou para poder correr uma maratona, né? Então, o tempo que você correu provas de pista, você correu cross, né? Antes de fazer sua primeira maratona, ou seja, o tempo que você ganhou como base mesmo para enfrentar. E o segundo ponto que você está colocando é que mesmo para você, né, que era um corredor de 2h06 como o melhor tempo, né, até mais 2h08, 10 nas provas, 2h11, você se preservava, né, você e seu treinador se preservavam correndo no máximo 2 provas por ano. Isso é muito legal, porque muitas vezes o amador corre para 4 horas, 3h30, né, ou 3 horas que seja, quase 50% ou quase 100% a mais de tempo do que você, né? Então, o desgaste ele também é maior, né? Então, é legal comentar isso. Muitas vezes a gente vê aí pessoal postando, fiz 3, 4 maratonas por ano e tal, e a gente sempre sorriu amarelo com essa história, porque a gente sabe que há um desgaste muito grande. Então, você que é um corredor que corre muito menos tempo, está dando esse recado. Muito legal, viu? Isso ajuda muito a gente, né? Não, é legal os corredores se conscientizar, né? Ter essa consciência, até para preservar também, né? A gente sabe que também ficar correndo toda hora, o risco, né, de lesões é muito grande. Muito grande. Então você tem que ter uma periodização legal mesmo, de um tempo de preparação, de descanso, de recuperação, para poder aí minimizar as chances de se lesionar também, né? Legal. Pegando esse gancho de tempo de preparação, você sempre fez trabalho de força, né? A gente estava conversando, né? Conta um pouco disso. Então, você chegou a treinar quantos treinos por semana você chegou a fazer, Marilson? Assim, no momento mais para maratona, estou dizendo, né? No momento mais, talvez o volume mais alto que você já fez. Qual foi a quantidade de treinos, né, de corrida? E como é que era mais ou menos a tua rotina de treinamento, também contando a parte extra corrida, assim, força e tudo mais? Conta um pouco pra gente. Eu cheguei a fazer 13 sessões de treinos semanais, né? 13? Então, de 12 a 13 sessões. Então, tinha dia que eu fazia 2 períodos, na maior parte dos dias da semana, né? Com trabalhos intervalados 3 dias por semana, trabalhos de força, né? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Né? 2 vezes por semana. E fazia outro trabalho de longo aí no final de semana, geralmente aos domingos. Chegava a fazer até 35, 30, eu cheguei a fazer até 37 quilômetros nesse trabalho longo. Sei. Né? Então, e aí a semana deu quanto? Chegou a dar quanto de volume? Então, eu cheguei a fazer 210, 220 quilômetros semanais, por aí. Tá certo. Mas eram 13 sessões, né? E você corria mais rápido. De 12 a 13 sessões, eram divididas, exatamente. Que legal, cara. E me conta uma coisa. Pessoal, lembrei de uma coisa, só para deixar um recado aí, tá? Hoje a gente vai postar para vocês no nosso Insta. A gente vai sortear 5 camisetas da Run Fun autografadas pelo Marilson, tá? E a gente vai mandar depois para vocês. Então a gente vai colocar todos os regulamentos, tudo no nosso Insta. Então depois é só acompanhar lá, tá? Preencher lá os dados. A gente vai sortear 5 camisetas autografadas pelo campeão. Essa é para colocar num quadro em casa, né? Acho que eu vou até colocar uma para mim a mais aí, viu, Marilson? Legal. Que meu filho. Para todos, né? Legal, vai ser muito bacana. Me conta uma coisa, Marilson, quantas Olimpíadas você participou? Eu sei quantas, mas é legal você falar quantas você participou para o público aí. Eu cheguei a participar de 3 Olimpíadas, né? A Olimpíada de Pequim. 2008. 2008, a Olimpíada de Londres, 2012. 12. E a Olimpíada do Rio, que foi a minha última prova, a minha despedida já das corridas, né, em alto rendimento. Então foram 3 Olimpíadas. 2008 tava muito duro lá, né? Muito poluído, né? Tava complicado, né? Não, quente, né?
2008 foi muito complicada a prova, estava muito quente, e tinha aquele problema ainda da poluição, né, da China, lá de Pequim, que todo mundo estava muito preocupado com isso. E eu comento assim, embora o clima, né, seja igual para todo mundo, sempre tem alguém que se adapta melhor do que outro, né? Então, Sim. essa adaptação é individual. E nessas situações, você não consegue, por exemplo, chegar uma semana antes, chegar 2 semanas antes, porque para fazer uma adaptação à poluição não existe isso, né? Embora São Paulo também seja muito poluído onde eu moro, mas foi uma prova muito difícil, né? E a gente estava esperando, e até o nosso treinamento foi voltado para isso também, que fosse uma prova mais dura, né? Que fosse uma prova em questão de ritmo, de final, né? Uma prova mais lenta. E a gente foi surpreendido, porque foi a prova, a Olimpíada mais rápida até então, inclusive com recorde olímpico. Né? O Samuel Gondiro acabou quebrando o recorde. E isso com 2:06, né? 2h06. Então, isso modificou muito a prova. Né? Ninguém esperava aquilo, nem eu mesmo. Né? E esse é um ponto, mas desculpa te interromper, mas acho que esse é um ponto muito legal. Às vezes também para os corredores aí que não são de elite, né? Eles talvez não entendam como uma maratona, né? Ela, logicamente, você tem que fazer uma preparação muito bem feita, fazer tudo direitinho, tá no teu melhor peso. Mas mesmo fazendo tudo direitinho, você tem muitas variáveis, né? Que impactam muito. E no corredor profissional, eu acredito, como trabalha muito no limite, né? A chance desse variável aumentar realmente cresce bastante, né? Então, você comentou uma coisa, olha que interessante. 2008, em Pequim, foi uma maratona dificílima, onde, se eu não me engano, você até nem conseguiu completar, né? Não cheguei ao final. Acabei não chegou ao final da prova. Não me senti bem e acabei desistindo. Eu lembro você passando os 10, você passou forte, né? Junto com a galera, não passou? Passei com grupo, isso. Com 30, não foi lá? 30 alguma isso, coisa? Exatamente, foi 30 né? Alguma coisa. Eu lembro disso. Eu lembro na minha cabeça. E aí eu lembro que o Fausto se sentiu. Então, quer dizer, mostra que numa situação totalmente dura, com muita poluição, quente, aonde o mais correto é o pessoal ir mal, chegou lá um cara e estava no seu dia inspirado, no melhor dia dele, vai lá e bate o recorde olímpico, né? Então isso é muito doido, a gente vai poder abordar bastante sobre isso. Depois a gente vai para Londres, né? Londres eu tive a felicidade de ser convidado para uma empresa alemã de lá, de ir lá visitar, ir lá conhecer, então eu fui conhecer lá, fui lá na Olimpíada e tive a oportunidade de acompanhar a tua prova. Lá não te vi, não consegui falar com você, mas vi a prova nas ruas lá, né? E era um percurso, né? Eram quantas voltas mesmo? Eram voltas, eu não lembro se eles foram... Acho que foram 4 voltas, se eu não me engano. Acho que era isso. E me conta, isso é uma curiosidade, assim, acho que o pessoal deve ficar bastante curioso. Como é que é fazer uma prova dessa com volta, assim? Como é que você... O que você achou disso? Olha, sinceramente, eu não tinha muita dificuldade nisso, né? Porque como eu fiz muitas provas de pista, né? Então, eu fazia muitas provas de 10 mil, treinava muito na pista, então fazia 25 voltas, né? Para fazer o 10 mil na pista, então eu não tinha muito para fazer 4 voltas de 10 km, eu não tinha muita dificuldade com relação a isso, né? Mas confesso que uma maratona onde você tem um local de largada e chega em outro local, como, por exemplo, a maratona de Nova York, é muito mais agradável, né? É verdade. E lá você conseguiu um belíssimo resultado, né? Você ficou em 5º lugar, né? Com 2:11:10, não foi isso? Isso, foi exato. Isso mesmo. 2:11:10. E 5º lugar, pessoal, numa Olimpíada, tem que tirar o chapéu, né? E 4 segundos atrás do 4º lugar, que foi o... né? Você chegou a 4 segundos atrás do 4º e atrás de você, 6 segundos, veio um japonês atrás de você. Não era isso? Na verdade eu perdi a 4ª colocação chegando, porque que foi do americano, né? Do americano, isso. Do americano. Naturalizado. Naturalizado, né? O africano naturalizado americano. Que coisa, né? E eu perdi no final, mas porque eu tentei o tempo todo ser terceiro, né? Então, assim, eu queria ganhar a medalha, eu tava lutando. E aí eu perdi ali, no final eu já vinha sem força nenhuma.
né? E acabei perdendo a quarta colocação. Eu até comento que quem viesse ali ia passar, né? Porque eu já estava muito esgotado mesmo, né? Não tinha como reagir mais, né? Mas foi uma prova dura para mim, porque os dias que anteciparam a prova, eu não consegui dar sequência nos meus treinamentos, né? Então, eu treinei 2 meses para aquela prova, mas saindo do zero. Eu fiquei muito tempo parado, eu fiquei lesionado, né? Tive uma lesão no joelho, e aí ficou claro, ficou nitidamente claro que faltou treinamento para chegar até o final, né? Puxa. E aí eu fiz aquele esforço todo. Chegou no 25, eu sabia que eu ia pagar cara a conta, porque eu não tinha treino para aquilo mesmo, né? Para poder aí fazer o que eu tinha planejado, né? Mas isso também não quer dizer que se eu tivesse feito todo o treinamento também, eu teria corrido como eu corri, eu teria melhorado a minha colocação, porque em Pequim eu fiz todo o treinamento e não me senti bem, né? Então são Exato. coisas de provas, então são coisas de maratona. Coisas de maratona mesmo. Isso é que é o mais doido mesmo, né? E me fala uma coisa, assim, uma curiosidade que, pessoal, só lembrando, quem quiser fazer pergunta pode colocar, eu desativei aqui os comentários, quem quiser fazer pergunta, manda aí na interrogação, tá? E aí no final eu vou deixar um tempo para responder. Eu vi que tem bastante pergunta já aqui. Mas falando nisso, né, em prova, né, quer dizer, essa tua quinta colocação numa maratona, numa Olimpíada, é algo extraordinário, né? É um feito simplesmente fantástico. Mas eu acho que muitas vezes é também uma curiosidade do atleta amador. Eu sinto que muitas vezes quando a gente viaja com os atletas para as provas internacionais, muitos perguntam assim: poxa, fico muito nervoso, a noite anterior eu não consigo dormir bem. E aí a gente sempre comenta, né, para os atletas: nem o queniano, né? Quer dizer, o pessoal acha que os profissionais não ficam nervosos antes de uma prova. Conta um pouco disso aí, antes das suas provas. Lógico que você tem que controlar isso, mas me conta pra galera que você é uma pessoa normal, né? Que o nervosismo bate, né? Não, exatamente. Eu comento o seguinte para as pessoas, né? Que a partir do momento que você para de sentir esse nervosismo, essa ansiedade, você pode parar de competir, pode parar de... Porque é normal, não tem um que não sinta, né? O segredo tá, né? Como você controla isso, né? Na verdade, é mais ou menos isso. E é isso que eu sou um felizardo, na verdade, porque eu tive pessoas, né, profissionais muito capacitados do meu lado, né? Então, eu acho que com o tempo eu aprendi a lidar com essa situação, né? Então, assim, é essencial para um corredor de alta performance você ter essa parte mental forte, né? Essa parte de suportar a pressão, que não é fácil, né? Em determinado momento da sua carreira você vai passar por isso e aí você vai ter que enfrentar. Então, assim, eu tive profissionais bons para isso, né? O meu próprio treinador, a minha esposa Juliana, né? Então eu tive amigos, né? Psicólogos, né? Andréa também, Andréa Pedro, que também está num projeto. Mais tarde a gente pode falar um pouco sobre isso também. Vamos falar. Então, profissionais do meu lado que me ajudaram bastante aí para que eu pudesse ter essa regularidade, né? E e esse conhecimento também, né? Porque isso é conhecimento, Maurício. Na verdade é esse, é você se conhecer, você aprender a lidar com essas situações. É isso mesmo. Então, quando você faz treinamentos muito duros de maratona, é normal você chegar numa prova como essa e sentir ansiedade, sentir medo de não terminar, né? De sentir medo de se decepcionar mesmo, né? Não sei se é essa a palavra, porque é como eu disse, a maratona é uma prova dura, pode acontecer de tudo, né? Mas eu sou normal como qualquer outra pessoa, né? E esse sentimento, na verdade, eu percebia nos próprios outros corredores, amigos meus de alto rendimento, na hora que a gente estava indo lá para a largada, né? Então, o semblante de cada um é um semblante de preocupação mesmo, né? Será que a gente vai conseguir fazer uma boa prova? Vai terminar? Porque a gente sabe que é muito tempo também despendido para isso, né? Então, a gente gasta bom tempo treinando, né? Então, a gente sempre tem essa dúvida. Será que vai dar tudo certo? É como você disse. Existem vários fatores, né? Ali que a gente não controla mesmo na prova. Por mais que você esteja treinado, né? Existem fatores que, se você errar numa prova como essa, vai ser fatal, né? Na sua hidratação, né? Se você vai estar se sentindo bem, tem dia que não é nem para você sair de casa e você está lá correndo a prova, né? Então, isso é normal para todo mundo, né? Aliás, somos todos humanos, né? Isso é muito legal também. Eu acho que
deixar esse recado para o pessoal, né? Você comentou do seu treinador, né? Do Adalto, que você ficou... Quantos anos com o Adalto, Marilson? Olha, eu comecei a treinar com o Adalto com 15 anos, né, de idade. Você Então, ficou sua vida inteira, né? eu fiquei a maior parte da minha vida, né, É. inteira treinando com o Adalto. Isso para mim foi muito importante, porque o Adalto, ele além de ter sido meu treinador, ele foi uma pessoa muito legal, que me apoiava em tudo. Então, que dava E foi um grande corredor também, né? Foi um grande corredor. Um grande corredor. E, assim, ele respeitou as minhas fases de crescimento e desenvolvimento, porque eu comecei com ele com 15 anos, né? Então, eu vejo muito por aí técnicos, né? Trabalhando com crianças mais novas, resultados... já querem resultados a curto prazo, né? E o Adalto, ele não se preocupou com isso em momento nenhum. Ele me preparou mesmo para que eu chegasse na minha fase adulta, fazendo o que eu melhor podia fazer. Então, eu tive sorte de ter o Adalto do meu lado e meus resultados, sem dúvida nenhuma, foram devido aos seus treinos, né? Isso é muito bacana. Eu até estava comentando, né? Muitas vezes o atleta melhora o tempo dele, né? E aí sempre quer procurar algo novo, algo que, se está funcionando o treino, né? Se está dando certo com o treinador, fica com ele e vai embora, né? Quer dizer, aproveita, porque é muito disso, né? Eu também fui um cara de pouquíssimos treinadores no meu esporte, que foi a natação, né? Que eu treinei também muito tempo, 20 anos, e eu tive pouquíssimos treinadores. E você comentou isso, eu acho muito legal, porque eu conheci o Adalto, sei de como profissional e como também é difícil encontrar. Tem muitos treinadores que ficam, muitos atletas que ficam pulando, né? De treinador para treinador, querendo uma porção mágica, e na verdade não é bem assim, né? É bem por aí. Não é bem por aí. E é difícil porque, na verdade, quando o atleta começa a pular de um treinador para outro, trocando de técnico, de treinamento, ele carrega consigo muitos vícios de treinamento, né? Então, muitas vezes, ele nem aceita, né? E é por isso que muitas vezes acontecem essas trocas, né? Ele não aceita os novos tipos de treinamento, ele acha que tem que fazer aquilo que ele fez há 5 anos, 3 anos, e ele nunca vai estar satisfeito com o treinamento atual. Então, acaba acontecendo isso. E na maioria das vezes, isso é quase certo, ele acaba não melhorando mesmo, né? Porque ele nunca está satisfeito com o treinamento. E aí ele nunca consegue alcançar aí o seu ápice na performance, né? Isso é muito legal falar. Marilson, eu lembro uma vez, sabe quando eu te conheci? Foi em Chicago, a tua primeira vez que você correu Chicago, a gente jantou antes, juntos. Eu, você e um atleta, lembra, Roberto? Lembro. E foi a primeira vez que eu te conheci. E ali foi uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que eu nunca esqueci. E que eu acompanhei todas as suas provas depois e percebi uma coisa de você. Você nunca teve medo de sair forte na prova, né? Você sempre foi para as provas, como a gente costuma falar na gíria aí, para as cabeças, né? Você sempre foi... A tua maneira de correr nunca foi de ficar lá atrás e depois crescer e ultrapassar, né? Você sempre foi para cima. Eu lembro do jantar, você falou... Eu lembro que você tinha 2 e... Quanto você tinha naquela época? 2 e... Eu não sei se você... Acho que você fez 2:08 lá, pode ser, não? Não, Chicago? Isso foi isso mesmo. Na verdade, foi minha segunda maratona, né? Eu tinha feito 2:12 lá na minha primeira em Paris. E aquela em Chicago era a minha segunda maratona. É a tua segunda maratona, é isso aí. Eu tava lá, e aí você falou tal. E aí você falou assim, não, eu falei, quando você vai passar? Eu nunca esqueço disso. Você falou assim, vou passar junto com eles. 1:02. E eu falei, caramba! E você ia para cima, né? E aí depois, passado Chicago, você vai para Nova York, né? 2006. A gente estava lá em Nova York e é muito legal, porque eu sei que tem atletas nossos aí que foram naquela viagem. E aconteceu um fato engraçado. A gente foi trotar no Central Park, né? E eu tava com uma galera... eu tava com uma galera grande lá, era sexta-feira. Eu tava com uma galera bem grande, assim, e a turma de atletas. E a gente tava voltando do trotezinho, e aí eu tava comentando, eu falei, olha, cara, esse ano o Marilson vai dar trabalho, né? Aí os caras, Marilson? Eu falei, Marilson, tá? Aí quando eu acabei de falar, Marilson vai dar trabalho, você vem correndo. E eu falei, olha o Marilson aí. Aí todo mundo parou no Central Park à noite para te abraçar, tirar foto. E naquele ano você vai lá sem ser favorito, né? Você tinha Poltergar na época, tinha os outros africanos correndo. Você vai para lá, né? Até ficar ali atrás do primeiro pelotão ali, né? Os caras vão apresentando os corredores. Você vai lá, fica lá, nem te apresentam, né? Você aparece ali atrás.
e você vai lá e ganha a prova com 2:09:58, né? Conta pra gente essa emoção assim. Primeiro eu vi que você foi na prova, você foi crescendo, né? Você foi junto com a galera, depois você abriu. Mas conta pra mim, cara, uma coisa que eu acho que todo mundo que conhece Nova York, que já correu Nova York, ou que vai correr Nova York, cara, que emoção deve ser na hora que você entra ali no Central Park e sabe que você está com chance de ganhar a prova, né? Não, é muito legal. Primeiro eu lembro desse dia, né, de ter encontrado com vocês lá no parque. Eu lembro que legal, cara. Eu lembro que foi bacana porque eu me senti em casa, né? Então, assim, era a minha segunda maratona. Eu não tinha tanta experiência, assim, ainda em maratonas. Então, era como se eu estivesse sempre fora de casa. Assim, eu não me sentia tanto em casa, né? E aí, quando eu vi aquele grupo de brasileiros, foi muito legal, porque a gente começou a trocar algumas ideias ali, né? E de gente até que tinha corrido mais maratona do que eu, então foi bacana, né? Eu lembro desse dia. E a maratona de Nova York foi, cara, a prova, sem dúvida nenhuma, a prova mais sensacional que eu já corri, né? Mas que eu não tinha essa noção ainda naquela época, né? Então, como eu disse, era a minha segunda prova, era a minha primeira vez em Nova York. Então, quando eu ganhei a prova de Nova York, quando eu entrei ali no Central Park, para mim, era como qualquer outra, entendeu? Era como a São Silvestre, era como qualquer outra prova no Brasil que eu tinha corrido. Eu não tinha noção do quanto era ganhar uma prova como Nova York. Você não tinha noção do feito? Você não tinha noção do feito? Não tinha. Caramba, a ficha só começou a cair, né, depois que eu ganhei. O meu agente, Felipe Poço, começou a conversar comigo e falou, ó, de agora em diante, a tua vida de corredor nunca mais vai ser a mesma, né? E ele tinha razão, né, no que ele disse. Depois dali, a minha vida mudou em todos os sentidos, assim, de receber mais convites, de estar sempre nas grandes provas, de ser mais respeitado quando eu entrava em outras provas, né? Então, de ser mais cobrado também, né? Então, assim, tudo isso mudou, né? Eu continuei sendo o mesmo Marilson, o mesmo corredor lá. Sempre humilde, tranquilo. Mas mudou muita coisa na minha vida. Cara, mudou, e aí né? A ficha caiu. Opa, Nova York não é uma prova qualquer, né? Nova York realmente é uma prova diferenciada, né? E aí eu comecei a ter uma noção maior. Era as 5 majors, né? Hoje a gente tem 6 majors, né? As 6 maiores. Nova York sempre foi uma das maiores. E falando de Nova York, eu não sei se você já pensou nisso, né, Marilson? Mas é uma coisa que sempre me deu sempre uma curiosidade muito grande com Nova York, né? Você sabia que em 1976, Bill Rodgers, né, um corredor famoso, um dos maiores corredores dos Estados Unidos, eu tive o prazer de conhecer. Você conheceu ele, acredito nisso. Lá. Você acredita, e o pessoal também, para o pessoal entender um pouquinho, em 1976, o Bill Rodgers ganhou Nova York com 2:10. Pois é. 2017 foi ganho com 2:10. Então, olha que loucura, né? Quer dizer, o quanto que já se evoluiu em tênis, em roupa, em gel, tudo. Tudo. Né? Nutrição, tudo. E, no entanto, os tempos ainda são hiper fortes. Eu lembro do Alberto Salazar, né? Que era da minha época, quando eu era garoto, né? Eu lembro de acompanhar ele correndo. Ele ganhou 82 em Nova York com 2:08, né? Que foi o tempo que você fez em 2008, né? Então, você volta em 2007, volta em 2008, né? 2007 você voltou lá também, não? Em Nova York? Voltei em 2007, mas eu estava lesionado, fiquei um tempo parado também, mas eu cheguei na 7ª ou 8ª colocação. Puta, ainda assim um belíssimo resultado, né? Mas e aí, mas eu fui porque eu tinha que defender o título, né? Mas eu não estava tão bem. Aí em 2008 você volta lá, né? E aí, cara, essa prova ela é extraordinária, né? Porque é marroquino aquele cara? É marroquino, o marroquino, ele tá ganhando a prova até o 40º quilômetro, é isso? 41º, 40º quilômetro? 41º quilômetro. 41º. A gente via a cena do marroquino, aí o Central Park, que a primeira vez que eu fui para lá, eu achava que era plano, né? Plano uma ova, né? Então aí você vê na filmagem o marroquino e vê você ali socando a bota atrás, né? Mas você olha o tempo todo e você fala, meu, esse cara ganhou já, né? E você vai crescendo, 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 crescendo.
no 41 você passa ele e acelera, né? E aí você fecha lá com 2:8:43, que é melhor do que o tempo de 2006, né? Não, foi uma prova dura também, né? Eu acho que todos não esperavam, né? Eu acho que praticamente a prova estava decidida, né? O pessoal estava achando que a prova estava decidida, inclusive eu também, né? Teve certo momento lá que eu cheguei, não vai dar mais para buscar, não vai dar, né? Poxa, Mas aí entra aquela parte, não só física, mas a parte mental mesmo, né? Ó, não, eu consigo, eu tenho que buscar, eu treinei para isso, vamos buscar, vamos que você consegue. Você lutando com o seu psicológico o tempo todo, né? E acabou dando certo, conseguiu ultrapassar no último quilômetro. E foi bicampeão da Consegui Maratona vencer Nova pela York. segunda vez. Exato. Que é um feito que pouquíssima gente no mundo já conseguiu, né? Deixa eu só comentar uma outra coisa. Você falou do Bill Rogers, né, dos corredores antigos. Eu também tenho essa mesma sensação. Eu fiquei imaginando se esses caras corressem hoje, quantos que eles fariam, entendeu? Porque esses caras realmente eles são referências, né? Então a gente tem que ter esse respeito por eles. Né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, conheci também outros corredores que ganharam. O primeiro ganhador da Maratona de Nova York, conheci esse ano também. Então, naquela época, fazer o que eles faziam não era para qualquer um, não. A gente tem que bater palmas para eles, porque realmente era muito difícil, né? Eu conheci o Alberto Salazar, lá em Portland, lá na sede, né? E é impressionante. Que nem o tempo também, que era o recorde olímpico durante muito tempo, do Carlos Lopes, de 84, né? 2:08 em Los Angeles, imagina. 40 graus, o cara vai lá e mete 2:08 em 1984. É impressionante, tem que respeitar mesmo. Tem que respeitar a história. Além de a gente ter que respeitar a história, tem que respeitar você, porque, olha, bicampeão da Maratona de Nova York, 3 vezes campeão da São Silvestre, isso durante o período de domínio dos quenianos, né? Não é que você... lógico que a gente tinha os brasileiros que ganharam a São Silvestre nos anos 80, né? Mas você foi lá e foi tricampeão naquela década lá dos africanos, né? Dos quenianos, dos etíopes, vindo para cá babando, e você ganha 3 vezes a São Silvestre, né? 2003, 2005 e 2010, né? Isso, exato. Foram essas datas mesmo. E, cara, e que provas também, né, cara? E é isso que me impressiona. Você chegava na frente dos caras, no quilômetro 5, 10, você estava junto com eles e você puxava o ritmo. É inacreditável, né? Porque era muita coragem, né? Você não tinha essa de ficar ali atrás deles, né? E vindo para cima. Você vinha no ritmo e mandava ver, né, cara? Impressionante, né? Eu tinha essa característica mesmo, né? O meu estilo de corrida era isso. Eu acho que eu devo até a isso os recordes hoje que eu tenho, né? Então, os recordes brasileiros, sul-americanos, né? Dos 5, dos 10 mil, da minha maratona, acho que é devido até essa característica que eu tinha, né? De poder correr na frente, de não ter medo, de seja lá quem tivesse na prova, né? Então, eu sempre tive essa característica comigo, né? De correr na frente. Né, correr na frente, então era o meu modo de correr e eu me sentia muito bem, né? Eu achava que era a maneira ideal de se correr. Né? Peraí que eu estou fazendo uma operação aqui de... Opa, pronto. Voltei. Eu vou ter que voltar agora com uma outra... Estava acabando já a bateria, olha que acabou rápido. O Marilson, teve um ponto que eu achei muito legal. Tem muitas perguntas aqui e eu vou começar a ler para você, tá? Vamos lá. Tô ouvindo. Posso falar. Tá legal. Eu saí aqui, ó. Teve gente que perguntou aqui, né? Qual a prova que você mais gosta de fazer? Então, você fez várias provas, né? Que a gente sabe, né? Qual a prova que você mais gosta de fazer? Entre cross, os 10, você é recordista dos 10 mil, né? Dos 5 mil, dos 10 mil da minha maratona, né? E você teve o teu melhor tempo de maratona 2:06, né? Qual que é a prova que você mais curte fazer de todas? Olha, eu gostava de todas as provas, né? Eu gostava de competir mesmo, de correr, de estar competindo. Né? Mas eu gostava muito de correr a prova de 10 quilômetros, eu me identificava bastante também, né? A prova de 10 era uma das favoritas aí.
Opa, tô tendo um problema aqui. Os 10 era melhor para você? Isso, eu gostava muito de correr 10.000 de 10 quilômetros de rua, né? Eu gostava bastante. Eram provas rápidas, mas que eu me sentia muito bem também. Ah, legal. E a prova que eu perguntei para você, né? Você fez cross, você fez pista, tal. Eu perguntei qual que era a prova que você mais sentia, que você mais sofria, né? E você não teve dúvida, né? Ah, não tem. Quem faz maratona não tem dúvida. Mas a maratona é uma prova dura, é uma prova difícil, né? Por mais que você treine, né? Por mais que você treine, existe as dificuldades da prova. Em algum momento você vai sentir dor, em algum momento você vai sentir dificuldade, em algum momento você vai sentir sede, em algum momento você vai sentir vontade de parar. É uma prova dura. E o treinamento para maratona ele é muito duro também, Muito né? duro, né? É muito duro. Então, é uma das provas mais difíceis, sem dúvida, é a maratona. É. O Manilson, tem pergunta aqui para você, para várias perguntas. Deixa eu ver se eu leio mais alguma aqui. Tem alguma coisa aqui que está. Ah, peraí. Eu clico, tá vindo aqui. Ah, pronto. Qual das maratonas para você foi a mais difícil? Uma pergunta que eu tenho aqui da Joelma, né? Qual das maratonas que você achou mais difícil de correr aí? Eu acho que você deve ter várias que você achou muito difícil, né? Não, mas eu vou falar que a maratona de Londres, quando eu fui quinto colocado na Olimpíada, foi dura, foi difícil. Né? Aqui eu terminei, né? Porque Pequim eu não terminei, então eu não posso contar. Né? Foi uma maratona dura, mas eu não posso contar. Mas que eu senti mesmo foi a maratona de Londres, da maratona olímpica, né? E a última maratona minha também, a do Rio de Janeiro, foi muito difícil também, né? Porque Foi difícil, foi, né? foi difícil porque também já começou a bater um pouco emocional, eu sabia que era a minha última prova também, então já era meia despedida, então em um certo momento da prova ali, além do cansaço que eu já estava carregando, já começou a bater mais esse lado emocional também, então eu sabia que ia ser a minha despedida, então foi uma maratona muito difícil também. Ah. Eu falo para os atletas que é impressionante, né? Quando na maratona, quando o bicho pega, é sofrimento mesmo, né? Não tem essa, né? Não tem, Não, não não tem tem, como, não tem, em algum momento ele vai pegar, não tem como fugir não tem disso. como. Olha, eu vi que tem perguntas aqui de treinamento mental. O Marilson já falou sobre isso. Ele tinha na equipe psicóloga, né? Perguntaram qual é o volume de treino que já fez. Ele chegou a correr mais de 200 quilômetros. Então, ele também comentou disso aqui, né? Marilson, como a gente não tem muito tempo, a gente tem mais 7 minutos, eu vou só reforçar para o pessoal o seguinte. Todo mundo que estiver participando aí, a gente vai sortear 5 camisetas da Run Fun autografadas pelo Marilson. Lógico que vai ser pós-Covid aí, né? Eu estou tentando tirar esse comentário aqui, galera. Desculpa, mas eu não estou conseguindo, viu? Eu clico aqui e não sai, não está saindo esse comentário, tá? Estou tentando sair aqui do comentário que está na tela e desativar perguntas. Vou fazer isso. Vamos ver se vai dar certo agora. Não deu. Tá travando. Então, assim, Marilson. Infelizmente, travou aqui no Insta. Marilson, me conta uma coisa. Vamos falar um pouquinho dos teus projetos, né? Tem muita pergunta aí, mas eu também queria que você abrisse um tempo para você falar um pouco dos teus projetos, né? E, de novo, desculpa, pessoal, mas deu uma travada no Insta aqui, não sai o comentário, tá? Eu clico e não sai. Mas fala um pouco dos teus projetos aí. Pois é, Márcio, hoje eu estou participando de provas como amador, estou fazendo participações em eventos de corridas, palestras. Estou também no novo projeto aí com a minha esposa, né, a Juliana, que também foi atleta de alto rendimento, A Juliana, representou o Brasil, a Juliana dos Santos, e uma grande amiga minha, Andréa Pedro. A gente está em parceria aí, fazendo treinamento de desenvolvimento pessoal com foco em alto rendimento, né? Então a gente tem esse projeto levando isso para as pessoas e para as empresas também, né? Então a gente está utilizando de toda essa nossa trajetória aí de atletas, né? Desse conhecimento que a gente teve como atleta e da formação profissional, né? Então a minha amiga é formada em psicologia, a minha esposa é formada em educação física, para a gente tentar levar isso para as pessoas e para as empresas,
para tentar aí tirar o máximo delas, né? Como eu disse, na vida todos nós temos objetivos, né? Não só nós atletas, mas a gente tem que ter objetivo até para poder ter uma qualidade de vida, para poder... então a gente leva isso, né? Desenvolvimento pessoal com foco em alto rendimento. Que legal. E o pessoal que quiser falar contigo, te procura via Insta mesmo? Isso, pode ser Marilson dos Santos, né? Eu acabei não falando o nome do nosso projeto, então é renascasempre.com.br, essa é a página. Repete, por favor. Renasça Sempre, esse é o site, renascasempre.com.br, renasça sem ser cedilha, né? E então renasça underline sempre. Tá. Legal. Ó, pessoal, mais uma vez eu peço desculpas aí pelo comentário que não sai, essas coisas de Insta que tá travando. Às vezes a gente é surpreendido com isso aí. Tem uma taja com uma pergunta, fazer o quê? Quem faz ao vivo tem esses problemas, né, Marilson? Não tem como, faz parte aí. O importante é que o pessoal tá nos ouvindo aí, tá conseguindo pegar nossas informações. É isso aí. E tem muita gente ouvindo a gente. De novo, pessoal, agradecer ao Marilson. Uma pergunta que eu achei interessante. Na tua opinião, qual foi o maior corredor de todos os tempos? A gente teve muitos corredores, né? Mas eu acho que o Poltergar, para mim, foi um grande corredor, né? Ele foi um corredor completo, campeão mundial de cross, de pista, né? Recordista da maratona, o Haile também, né? Entre os brasileiros, a gente teve muitos também que me inspiraram bastante, o José João da Silva, né? O próprio Adalto também me inspirou bastante. Eu assisti muitas provas do Adalto, né? Vanderlei Cordeiro de Lima, Valdenor. Então, cara, é uma série de corredores que eu acho que todos nós, assim, da minha geração, a gente se espelhou. A gente teve... Eu cheguei a competir com alguns deles ainda, né? E isso tudo me ajudou bastante. Então, como eu disse, eu respeito todos eles, pelos que eles fizeram, na época que eles corriam, a dificuldade que eles tiveram, né? Que não eram poucas, não eram como as dificuldades de hoje. A gente sabe que há 10 anos atrás, para você ter um tênis apropriado para corrida, era muito difícil. Esses caras corriam com tênis que, né? Então, não tinha nada de nutrição, mal se bebia água. Então, esses caras todos me espelharam bastante na minha carreira. Isso é muito legal. Pessoal, só lembrando, tá? A gente vai estar aí sorteando 5 camisetas, então, pessoal, depois é só seguir no Insta nosso aí, a gente vai estar com o regulamento para sortear as camisetas, tá? A gente, lembrando que essa semana a gente vai ter todas as lives lá de funcional, de treino, de conteúdo, né? É importante o corredor não ficar parado nesse período, né? E você, está conseguindo aí em Campos dar uns trotinhos de leve? Aí é mais afastado, né? Pois não, aqui mas eu tô fazendo treino em casa. O problema não é só fazer, né? Eu tô ficando dentro de casa porque eu acho assim, a gente tem que dar exemplo também, né, Mano Sérgio? Não é só sair correndo. Tem muita gente que não pode correr, então eu não vou pra rua, não vou dar mau exemplo também. A gente precisa ficar em casa, a gente precisa ter esses cuidados ainda, né, com relação a todo esse momento que a gente tá passando. Então, eu tô aqui me exercitando, fazendo os meus exercícios em casa, porque dá para fazer, né? Lógico, se dá. Eu tenho acompanhado alguns treinos aí da RunFan também, eu tenho visto de alguns treinadores, dá para fazer, né? São treinos legais, né? Dá para a gente fazer em casa, sem dúvida nenhuma. A gente não vai ter o ganho de performance que a gente teria correndo na rua, mas a gente consegue minimizar aí essa perda e para quando a gente voltar bem fisicamente e até mentalmente também, mais forte mentalmente para enfrentar tudo que vier pela frente, não é verdade? É isso aí, pô, muito legal. Obrigado pelo comentário aí. Pessoal, eu queria agora, Marilson, em nome de todo mundo mesmo, de novo, em nome dos nossos treinadores todos, dos nossos atletas, dos treinadores de São Paulo que estão aí acompanhando a gente, dos corredores amadores, agradecer o teu tempo. A gente está acabando aí, tem 40 segundos para acabar. Agradecer a tua presença e dizer que a gente agradece tudo que você fez pelo atletismo, pela corrida no Brasil. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar contigo, viu, cara? Obrigado, Marcelo. Da nossa cara. Que é isso, tranquilo. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. Foi assim, sempre uma honra aí a gente estar falando com os nossos corredores, né, com os fãs de corrida, com nossos atletas, com os treinadores. Muito legal ter falado contigo, fazia um bom tempo que eu